Como vão? Bom, como eu estava falando no vídeo anterior sobre a carta da morte, né? Explicando às pessoas que essa carta, ela realmente tem a ver com términos definitivos, né? A morte é a morte mesmo, não significa transformação, renascimento, mudança, né? E essa carta aqui, ela representa, tá, a matéria em decomposição. Vamos analisar essa carta do tarô com as outras cartas, os outros cavaleiros da corte no tarô. Sempre tem alguém sentado em cima do cavalo, né? No 6 de paus a gente vê o vitorioso em cima do cavalo. Mas é um cavalo em movimento, é elemento fogo. Cavaleiro de ouros também tem ali, né, o elemento ouros, em relação ao símbolo em cima do cavalo, né, há o elemento ouros. E tem o cavaleiro de paus e espadas, que são os mais rápidos, os mais velozes, né? E eles estão sempre em movimento, vida, atividade, né? Aquela energia, aquele vigor. O cavaleiro de ouros representa o mundo dos negócios, também está em movimento. E o cavaleiro, né, ouros, paus, espadas e copas. Cavaleiro de copas, né, que é uma carta assim sem muito movimento, porque se trata do elemento água, passividade. Mas a morte em cima do cavalo, né? A morte em cima do cavalo, ela não tem movimento. Tanto que essa carta aqui, ela representa os cadeirantes, né? Aquela pessoa que não anda mais e tá em cima do cavalo. O cavalo é movimento, tá? O símbolo do cavalo é movimento. É vida, é movimento. E a morte em cima do cavalo é uma pessoa que não anda. Então, representa pessoas com alguma deficiência, cadeirantes. É o que eu estava explicando, que eu sempre falo para os meus alunos: não se deixe enganar. Porque a carta da morte, ela é morte mesmo. Ela é término mesmo. Não se trata de mudança, de transformação, de renascimento. Não existe isso com essa carta, cara. Não existe isso. Se algum autor colocou isso na sua cabeça, está equivocado. Equivocado primeiro por causa do símbolo, que não tem nada a ver com isso. Onde tem renascimento aqui? Alguém está vendo renascimento aqui no símbolo? Ou está inventando por fora? Onde tem mudança aqui? Onde tem transformação aqui? Se você for no cemitério e ver a caveira, você vê alguma caveira lá dentro do cemitério se transformando, renascendo das cinzas, mudando? Não, né? Você não vê isso. Deixa eu te falar uma coisa. Nas décadas de 80 e 90, como eu disse no outro vídeo, as pessoas que procuravam o tarô, né, com esses tarólogos das décadas de 80 e 90, elas recebiam, assim, previsões muito fatalistas. E para não afastar a clientela, né, deles, eles ressignificaram essa carta falando que tem a ver com mudanças, transformações e renascimento, o que é mentira. Eles fizeram isso para não afastar os clientes com temor, né, das previsões em que as cartas da morte saíam. Cartas como morte, torre, lua, diabo, né? Isso afastava muito, principalmente essa carta, porque eu lembro que nas décadas de 80 e 90, algumas pessoas comentavam, né? Quando saíam das consultas, ou um tempo depois, quando acontecia, que fulano morreu e tinha saído essa carta. Aí as pessoas foram ficando com medo e se afastando dos jogos de tarô e os tarólogos perdendo cliente. Então eles ressignificaram a carta para não perder a clientela por causa do temor, né? Aí eles falaram que essa carta tem a ver com mudança, transformação, renascimento. Mentira! Morte é morte mesmo, tá? Então eu explico sobre essa carta no meu curso sobre tarô, nas aulas que eu dou sobre tarô, inclusive pelo Zap também, tá? Tem uns vídeos muito bons trancados encadeado aqui no YouTube sobre tarô, tá? E as minhas explicações, elas têm um ponto de vista totalmente diferente dos outros autores, porque eu sigo uma linha mais realista, eu não sigo a linha imagética, né? Eu sigo uma linha bem realista mesmo. Então,
eu sou muito assim de pesquisar área científica, biológica, não sou de ficar pesquisando o ocultismo para desenvolver aqui o significado das cartas, porque provavelmente tem autores que pesquisam sobre ocultismo, enfiam astrologia aqui, colocam numerologia, o número 13, o significado da numerologia 13 junto com a carta. Eles vão colocando outras vertentes, outras correntes. Mas eu particularmente não faço isso, né? Eu olho para o símbolo, a realidade do símbolo, o que eu estou vendo aqui, né? E vou extrair aquilo que eu estou vendo daqui, a partir daqui, entendeu? A partir daqui. Se eu estou vendo que o cavalo é movimento, símbolo da vida, e tem uma caveira em cima dele, então é claro que aquilo ali não vai prosperar, não vai para frente. Pode inclusive representar pessoas cadeirantes, né? Foi o que eu pensei aqui. Pode representar pessoas que não andam, pessoas que têm alguma deficiência, ou pessoas amputadas, né? Caveira tem tudo a ver com isso. Mas, enfim, essa carta aqui tem um significado assim de término definitivo, situações que terminam mesmo, falência, destruição, né, morte, mas aquela morte assim no sentido da coisa acabar de um jeito e não ter mais volta. Agora, a morte física é quando essa carta sai aqui. Esta carta, preste atenção no símbolo. Tem que ficar ligado no símbolo. Quando essa carta sai ao lado do 5 de copas, é morte física. Morte física. Eu já vi também tiragens de tarô, minhas tiragens de tarô, o 5 de copas com 8 de ouros saírem, né? O 5 de copas com 8 de ouros e uma pessoa morrer. Eu já vi isso, mas era uma pessoa que estava fazendo sociedade com outra, estava na sociedade com outra. E ela faleceu. Foi assim, uma coisa assim, um susto, repentinamente, porque ninguém estava esperando, né? Foi o 5 de copas com 8 de ouros. Agora imagina o 5 de copas com a morte. Mas aí você tem, quando se sair no teu jogo 5 de copas com a morte, faz o seguinte, faz como eu faço. Pergunta ali no jogo, tira mais uma carta perguntando do que se trata essa morte, em que setor. Se sair, se você puxar outra carta de tarô e sai ali uma pessoa, então é uma morte física. Se sai algum arquétipo da corte. Agora, se sai uma carta de ouros, aí é falência. É uma morte no setor material, no plano dos negócios. Vai fechar alguma empresa, alguém vai ser demitido, vai ficar quebrado, não vai receber a rescisão. Enfim. Se sair morte com 5 de ouros e você tira ali para perguntar em que setor e sai paus, né, elemento fogo, aí é alguma coisa que vai parar. Movimento, atividade, porque paus, elemento fogo, tem a ver com movimento, com atividade, então alguma coisa vai parar, não vai mais para frente, não vai acelerar. Alguma coisa que vai ficar totalmente assim, em ponto morto, stand-by. Aí você tem que ver, se sair uma carta de espadas para morte 5 de copas, então alguém vai parar de estudar, de fazer um curso, de fazer uma aula, né? E se sair, por exemplo, copas, é o término de relacionamento, tá entendendo? São esses detalhes que você tem que definir, tá? Antes de aplicar a sentença no jogo. Por isso que eu falo. Tem pessoas que tiram morte com 5 de copas, mas não pergunta em que setor isso vai acontecer, né? Já sai falando que alguém vai morrer. Você tem que ver em que setor aquilo ali vai ocorrer, em que setor aquilo vai acontecer. Aí você tira outra carta e vê, como eu estou explicando. Eu sou, assim, aquela professora que gosta de pegar a aula, né, o aluno na aula, e explicar tudo em fatias de bolo, né? Tudo bem, primeiro esse aqui, depois passo a passo, formiguinha, né? Tirou ali carta da morte? Primeiro vamos estudar a carta da morte, vamos estudar essa carta. Quais são os significados que você tem em mente sobre essa carta? Ah, isso, ok. Agora, se eu perceber que tem algum significado ali que não tá batendo com esse símbolo aqui, que a gente tem que trabalhar em cima do símbolo, tá? Em cima do símbolo, não é inventar que a morte é o renascimento das cinzas. Cadê? Cadê o renascer das cinzas? Pode até ter cinzas, mas o renascer das cinzas não.
Não existe isso, cara. Se você for começar a colorir todas as cartas ruins do tarô, acabou o jogo. Acabou. Não vai mais existir o tarô. Não vai mais existir. Acabou o tarô. Simplesmente acabou o tarô, né? Você vai começar a pintar todas as cartas bonitinhas, né? Para não assustar o cliente, não tirar a tua clientela, né? Igual o pessoal das décadas de 80 e 90. E o que vai acontecer? O que vai acontecer é que as interpretações vão ficar equivocadas, não vai ocorrer nada daquilo ali na prática, na realidade, e você vai ficar queimado, né? Que coisa feia, né? Mas enfim, quando você pega uma carta, você tem que estudar em cima do símbolo, em cima do significado. Então tá tudo parado aqui, tem gente aqui no suplício, aqui o suplício aqui de joelhos, ó. Tem um padre aqui, a intervenção, né, uma pessoa intervindo, pedindo, né, pelo amor de Deus, para alguma coisa não acontecer. Tem a ver com suplício. Isso aqui me lembra bem aquelas pessoas que estão no hospital, sabe? Esse padre que está aqui, sabe esse padre que está aqui e essas pessoas de joelho? Me lembra bem aquelas pessoas que estão no hospital acamadas e essas aqui estão no suplício e ele intervindo aqui no plano divino e com os médicos também, para fazerem o máximo que puderem para salvar, né? Olha só, tá tudo coerente com o símbolo, não tá? A minha interpretação. Eu desenvolvo tudo de acordo com o que eu estou vendo aqui. Aqui, tá? Então tem alguns autores que abordam em seus livros uma temática totalmente diferente, mas não é o meu caso, né? Na minha apostila, nas minhas aulas, eu não abordo uma temática fora do que está ali no símbolo. Nesse ponto eu sou muito rígida e muito fiel à interpretação do símbolo. Não é pra gente ficar inventando, criando coisas que estão fora daquilo que você está vendo na imagem. Que aí fica uma coisa bem peculiar e imagética, foge à realidade, né? Principalmente se você é o tipo de pessoa que aplica o ocultismo ali, que aplica ali outras coisas, né? Principalmente, né? Aí que você vai bananar a carta toda de uma vez e destruir os significados todos, estragar tudo, né? Bom, deixa eu falar aqui agora uma palavrinha, são duas coisas que eu quero falar. As pessoas que adquiriram os meus vídeos, os 20 vídeos trancados em cadeado no YouTube, os vídeos de baralho cigano, nos outros canais, os canais anteriores, tá? Essas pessoas que assistiam os meus vídeos, que adquiriram os meus vídeos trancados em cadeado, dos canais que expiraram, podem voltar, por favor, a entrar em contato comigo, tá? Para eu repassar os vídeos novamente para vocês, porque os canais, né, eu já tive 3 canais que foram inspirados aqui no YouTube. E provavelmente vocês perderam aí, né, esses vídeos. Então eu quero agora, tá, que vocês entrem em contato comigo com o e-mail do Gmail para eu poder repassar para vocês esses 20 vídeos trancados em cadeado, tá? Que vocês já adquiriram nos outros canais que por terem sido inspirados, né, por causa das denúncias que eu fiz, a pessoa ficou com muito medo, né, porque é aquele lance, né, a gente está denunciando e as pessoas ficam com medo e tem que fazer alguma coisa correndo para ninguém ficar sabendo e paga daqui, mexe dali para destruir as provas, né, acabar com as provas o mais rápido possível, né, pra merda não se espalhar e todo mundo ficar sabendo. Aí os canais expiraram. Mas eu tenho os vídeos aqui no pendrive e eu coloquei novamente nesse e no outro canal reserva. Então vocês entrem em contato comigo, tá? Para eu poder repassar para vocês esses 20 vídeos, tá? Vocês que adquiriram um pacote comigo. Agora falar um pouquinho, tá? Só um pouquinho sobre... tem pessoas perguntando por que eu não tenho editora para fazer os meus livros, né? Bom, eu não sei se vocês sabem, se vocês estão por dentro, mas as editoras aqui no Brasil estão quebradas, estão falidas, né? Todas as editoras, tanto né, que tem empresas de fora do Brasil negociando com editoras aqui dentro para comprarem as editoras aqui dentro. Os editores aqui dentro estão se vendendo, né? E outra coisa, os autores, eles ganham uma parcela muito pouca,
né? Em relação às suas próprias obras. A editora é como se fosse aquele arcano 15, né? O diabo. Eles ficam com a maior fatia do bolo, né? A maior fatia do bolo. Então, não vale a pena. É uma coisa assim que para o autor não vale a pena. E outra coisa, a capa do livro não fica como você quer. Eles querem mandar no teu trabalho, mandar na tua obra, né? Você gosta da capa assim, assim, assim. Ah, não, mas vamos fazer a capa assim, assim, assado, porque o mercado tá assim. Foda-se o mercado. Foda-se. Eu gosto do meu livro do meu jeito, com capa dura, tudo do jeito que eu gosto. E eu paguei caro. Eu não paguei barato para fazer esse livro, não. Eu paguei caro para que aquela obra ali saísse exatamente de acordo com era o meu sonho, como eu queria. E eu consegui realizar. E eu não fico mamando nas tetas de editora. Nunca mandei um exemplar para nenhuma editora. Nunca. Exatamente porque eu frequentava aquele Recanto das Letras, é um site que tem o Recanto das Letras, e todos os autores reclamando lá de que as editoras, né, elas ficavam com a maior parte da porcentagem, e os autores não ganhavam nada, nem reconhecimento, né? Ficava tudo para a editora. Eu vou tirar um tempinho para gravar um vídeo falando só sobre essa parte editorial, tá? Então é por isso que eu não faço gravação. Gravação não. É por isso que eu não faço, né, a edição dos meus livros, né, nessas editoras. Não faço nenhuma dessas. Não mando cópias, não faço nenhuma das edições dos meus 4 livros, né? Absolutamente nada. Agora tem uns autores aí, tem alguns autores, né, com os livros no mercado, mas são livros assim muito pautados dentro da linha comercial da editora. Por isso que não prestam. Você vê que os significados lá não são legais. Você vê que o que ele desenvolveu lá não é legal, né? É tudo muito comercial para vender. Para vender. O que é isso, comercial para vender? Tem que ficar exatamente de acordo com a pessoa, como o público concorda. Tem que estar tudo ali como o público concorda. Senão não vende. Por exemplo, sai um livro amanhã sobre um assunto X e vendeu pra caramba. No dia seguinte, você vai lá na editora levar o teu exemplar e você tem que fazer, para o teu livro entrar lá, você tem que fazer algo exatamente igual o que o outro livro, né, houvera feito para sair à venda, entendeu? É tipo assim, uma cópia. E esse mercado editorial é uma coisa, uma podridão. É uma podridão esse mercado editorial. Inclusive, eu já conversei com pessoas dentro de uma editora, que eu não vou citar o nome, e ele me contou o que acontece lá dentro, né? Em relação aos exemplares. Mas isso eu não vou falar agora, eu vou falar num próximo vídeo, né? Pegam os exemplares, tem coisas ali que eles pegam em relação aos exemplares e passam para outros livros. E depois falam que não presta o teu trabalho, entendeu? Em outro vídeo eu falo sobre isso, tá? E outra coisa, os meus livros, eles estão com 800 páginas, né? Que editora publicaria um livro com 800 páginas? Eu não vejo no mercado nenhum livro 2 em 1 com 800 páginas desse assunto. E muito menos com capa dura, né? Então, para mim as coisas têm que ficar exatamente como eu quero. Eu não estou dizendo que no mercado não tem livros bons, tem livros bons, mas a maioria segue todo o padrão do mercado editorial, né? Às vezes você, autor, tá com um sonho, um pensamento na cabeça, não pode colocar ali no teu livro porque o mercado editorial não vai passar aquilo para frente, não vai publicar o teu livro, né? Aí você tem que mudar tudo, né, para você colocar de acordo com o que sai no mercado, o que vende para eles, porque lá só conta o que é bom para eles, entendeu? Não o que é bom, né, para o autor. Todo mundo sabe disso. Isso não é segredo para ninguém, né? E não tem conversa quando você senta na mesa do cara lá. Porque ele tá ali para fazer dinheiro, ele não tá ali para realizar o teu sonho,
Ele tá ali pra engordar o porco dele. E acabou. Entendeu? Não tem conversa, não. Ah, mas tá tudo direitinho, é isso aqui mesmo. Não tem conversa. Se ele vê que não está dentro do mercado, aquilo ali para vender, ele não vai repassar. Não vai aprovar, ele vai falar que te liga depois. Bom, então eu volto em outro vídeo para conversar, tá? Com vocês. Mais a respeito disso aí, vocês podem ver no Google, tá? Pesquisar no Google sobre as editoras aqui do Brasil que estão quebradas e sendo vendidas para empresas de fora. Dá uma pesquisada aí agora para vocês verem. Bom.